Estava aqui nessa madrugada de hoje conversando com Deus. E o Espírito Santo ele trouxe na história de Esther. Mas o que Deus ele fixou assim em mim, a história de Mardoqueu. Tá lendo aqui um pouco para você entender o que eu estou falando. Se encontra a palavra do Senhor. Em Esther 3, que fala assim: Depois destas coisas o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Ematá. Exaltou, pois, seu lugar acima de todos os príncipes que estava com ele, e todos os servos do rei que estava à porta. Do rei se inclinava, se prostrava perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Então, o servo do rei que estava à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que trapassa mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo ele isto, dia em dias, não lhe dando ele ouvido, fizera saber a mão para si as palavras. Mardoqueu se sustentaria, porque ele lhe tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu se não inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, os seus olhos teve um pouco por Amã só em Mardoqueu, porque lhe havia declarado ao povo, procurando destruir todos os judeus que havia em todo o reino do rei Assuero, o povo de Mardoqueu. O Espírito Santo ele começou a falar para mim: uma coisa que a gente tem que ter em Deus é identidade. Nós temos que saber quem somos no Senhor. Mardoqueu ele sabia quem ele era. Você vê que ele tem a identidade. Ele falava para todo mundo ali que ele era judeu. E a Bíblia vai dizer que Amã, ele foi nomeado acima do rei Assuero. E todos que passavam ali se prostravam diante de Amã. Mas Mardoqueu não se prostrava. Então ele criou ódio, ele criou raiva de Mardoqueu. Ele queria matar Mardoqueu. Porque Mardoqueu não se prostrava diante dele. E ali ele estava procurando a matar o povo judeu, que era o povo de Mardoqueu. Mardoqueu é tio de Esther. Então, uma coisa que o Espírito Santo ele falou para mim, através dessa palavra. Mardoqueu tinha identidade em Deus. Você tem que saber quem é você em Deus. Porque quando Deus, ele o permite que alguém lhe humilhe, ele lhe sustentará e mostrará que é ele que está tratando contigo. Ele que está lhe forjando, porque ele quer extrair algo de você. Mas quando o homem em si, ele quer humilhar, um homem ou mulher de Deus, que sabe quem ele é em Deus, Deus ele é justo, porque de cima ele contempla e ele vê. Então Deus não permitirá. Deus abrirá os olhos desse servo, dessa serva, mostrando que aí não é Deus que está permitindo, já é o homem. Então você vê aí que Mardoqueu, ele se posicionou. E mesmo aquele homem, serviço de Amã, vindo perguntar para ele por que ele não se prostrava, ele nem ligança deu. Ele ficou em silêncio. Ele não falou nada. Apenas ele ficou em silêncio, porque ele sabia quem estava com ele. Você tem que aprender, eu tenho que aprender, ter identidade em nosso Deus. Quando passamos por prova, por dificuldade, por luta, e entendemos que é Ele que está sob o controle de todas as coisas. E Mardoqueu, ele foi honrado diante do Senhor, porque Amã preparou a forca para matar Mardoqueu, porque ele ficou com muita raiva, muito ódio. Amã,
era prototente, arrogante. Só que ele foi tocar num crente errado. Ele trocou em alguém que não era para ele tocar. Então ele já tinha armado, já tinha arquitetado. Só que a forca que ele armou para Mardoqueu serviu para ele mesmo. Então nós temos que ter identidade, nós temos que saber quem somos nós diante de Deus. Nós temos que analisar situações, observar, olhar, orar a Deus e saber se posicionar como Deus ele quer. Que nesta madrugada de hoje, tenho certeza que precisa falar contigo, porque Deus me deu nessa madrugada de hoje. Eu estava aqui conversando com meu pai, meu amigo, meu companheiro, aquele que está em todas as horas. E Deus também lhe falou algo para mim, que existe dor, que ainda que alguém tenta entender a sua dor, não vai conseguir, porque existe dor que só você consegue sentir, mais ninguém. E Deus, ele consegue ver a dor no profundo, no oculto, no escondido. Então, cria sua identidade em Cristo Jesus e saiba quem você é em Deus.